Satnam, pessoas saudáveis, ordenadas, amorosas, bem-vindos a essa live. E eu queria começar trazendo uma mensagem. Antes de começar a live, eu resolvi tirar uma mensagem. E essa mensagem diz o seguinte: chegar ao núcleo, libertar-se. Libertar-se da necessidade de ser valorizado, reconhecido e admirado. Libertar-se da necessidade de sair vencedor ou de levar vantagem. Libertar-se da necessidade de poder ou de ter controle sobre suas coisas e sobre aquilo que você ama. Libertar-se, viver sem querer ter as coisas ao seu modo, as pessoas ao seu modo, a vida ao seu modo. Viva com serenidade e amor, com integridade e coragem. Receba seu amor em sua profundidade. Receba seu ser em sua essência, aprendendo a amar, a orar, dando graças, na humildade de quem nada pede, nada quer, nada aspira, aprendendo a comunhão com tudo, gratuita com o mundo, com as coisas e as pessoas. Aguarde, busque o núcleo, não se esqueça. Pronto, essa é uma mensagem que eu quis hoje trazer, que eu tirei uma mensagem surpresa desse livro aqui, olha. Não é um livro, é uma caixa de mensagens chamado Bola de Neve, que eu ganhei. Então, hoje eu quis começar com essa mensagem. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é quarta-feira, nós estamos no nosso programa, que é a Quarta-feira Sistêmica. E o tema da live de hoje é: qual das 3 leis do amor é a mais importante? O propósito dessa live é trazer informações a respeito do trabalho de constelações em todos os âmbitos, para todas as pessoas. Todos têm o direito de conhecer esse trabalho maravilhoso, né? E também tem o propósito de servir de inspiração ainda mais para os meus alunos que já estão trabalhando comigo, já estão na escola comigo, né? Eu sou a doutora Elaine Pimentel e tô aqui para servir vocês nesse campo, ok? Para quem está vendo essa live gravada, tá tudo certo, acompanha aqui, deixe seu comentário, e você que está aqui presente hoje ao vivo e a cores também. No final, a gente vai responder todas as perguntas que surgirem, tá bom? A gente começa começando e no final a gente dá uma pausa, a gente respira e aí a gente responde as suas perguntas. Tá certo? Então tá, pessoal, esse assunto de hoje é um assunto muito legal, muito importante no trabalho de constelações, e eu acho que as pessoas que estão aqui vão responder prontamente, as pessoas que já conhecem, né, que já sabem um pouco mais sobre constelações, vão responder prontamente a essa pergunta, que é: qual é das 3 leis do amor do Hellinger a mais importante? Ontem, conversando com uma cliente querida que se tornou minha amiga, e já fazia, eu acho que 1 ano que a gente não se falava, ela dizia que ela não compreendia nada o trabalho de grupo das constelações, mas que ela teve a oportunidade de fazer comigo coaching sistêmico, e tudo aquilo que o coaching trazia para ela de aspectos da constelação serviu muito para ela se reconciliar cada vez mais com o sistema dela, especialmente com a mãe dela, que veio a fazer a passagem nesse ano passado, nesse ano que acabou de passar.
E ela trazendo essa conversa e ainda me falando do quanto ela discordava das posturas da mãe dela na vida e como que ela lutava contra isso, como ela tinha vontade de que a mãe fosse diferente. E isso tem a ver com a lei que nós não podemos deixar de aplicar para que a gente comece a embrenhar no campo das constelações de forma a realmente viver as leis naturais da constelação, né? Então, antes da gente chegar nesse ponto, eu quero contar para vocês quais são então essas leis, né? Para quem está aqui pela primeira vez ou para quem ainda não conhece as leis sistêmicas, as leis do amor do Hellinger, que é o autor desse trabalho, eu queria contar que essas leis são 3. A lei do direito de pertencimento, a lei da hierarquia, contando que a ordem é importante, e a lei que dá o ponto do equilíbrio nas relações. Outra coisa que eu queria muito trazer para vocês hoje é que o Hellinger, né, trouxe as leis de uma forma aplicativa. Ele aplicou as leis do amor no trabalho dele e isso mostrou que quando você utiliza essas leis para a sua vida, o ponto de vista antigo muda e você consegue melhorar as suas relações para que isso cresça, se desenvolva e evolua. Eu costumo dizer assim, e eu vou dizer isso para vocês hoje, o seu relacionamento com a sua mãe só depende de você e o relacionamento da sua mãe com você só depende dela. E isso vale para o pai, isso vale para o marido, para a esposa, isso vale para todas as outras pessoas. O que precisa ser claro é qual o seu papel na relação. O que são, então, gente, as leis? A gente está falando muito em lei, em princípios, mas quais são essas leis? Quais são, a gente pincelou, mas o que são? O que são leis em geral? Quando é que a gente está diante de uma lei? A gente está diante de uma lei do trânsito quando nós precisamos respeitar o sinal de trânsito que está fechado num cruzamento ou aberto naquele cruzamento. Então, a gente respeita essa lei. É uma lei instituída pelo homem, tá certo? Para viver em cidades maiores. Mas existem leis que são naturais e que quando elas são seguidas, elas são validadas por todos os seres num nível muito profundo. O exemplo melhor que a gente tem é a lei da gravidade, né? A lei da gravidade nos diz que se eu deixar um objeto, eu peguei um objeto que não vai fazer muito barulho, mas se eu deixar esse objeto soltar ele aqui no espaço, ele vai cair, né? Por quê? Porque existe uma lei natural que age, né, independente da nossa vontade, do nosso querer, que a gente não pode controlar. Em geral, as leis não são controláveis por nós humanos. E essas leis se manifestam e exigem de nós a nossa contrapartida. Então, o que o Hellinger observou é que esses princípios se aplicavam a todas as pessoas e tinham um efeito importante nas relações sociais. Então, essas leis são, na verdade, princípios naturais que, quando nós compreendemos, permite uma ajuda especial aos envolvidos em um sistema ou em uma egrégora. Então, me lembrando da conversa de ontem com essa minha cliente, a gente ficou muito tempo junto porque nós fizemos dois conteúdos de, como que eu vou falar? Nós fizemos 2 conteúdos de coaching, ou seja, foram 20 sessões ao longo de um período grande. Ela aprendeu, ela compreendeu certas leis. E ela costuma dizer que ela não entendeu e não compreendeu a atuação dentro do campo das constelações. E isso ela rejeita ainda até hoje.
tá tudo certo. Mesmo assim, ela conseguiu obter o equilíbrio que ela precisava para as questões relacionadas à própria vida de relações dela. Então, gente, qual que é a conclusão que a gente tira sobre leis? Que elas afetam qualquer pessoa, não importando a idade, não importando a crença, a religião, o sexo, a raça, a posição social, a grana que essa pessoa tem no banco, nada. Toda lei se aplica a todos os seres, principalmente quando nós estamos falando de leis naturais, leis da vida. Ao compreender essas leis, ao respeitar essas leis, os resultados começam a surgir. Porque veja, imagina que, vamos usar um exemplo como um rio fluindo. Nós temos um rio, e eu me lembro do Rio São Miguel, lá de Arinos, que eu tenho esse privilégio de experimentar a correnteza do Rio São Miguel. Então, quando a gente se deixa levar, a gente coloca uma boia, sabe aquele boia cross? A gente faz isso muito lá em Arinos. A gente se deixa boiar ali na correnteza do rio e o rio vai levando a gente vai fluindo com o rio. O que seria o contrário disso? O contrário disso é quando eu nado contra a correnteza, ou seja, quando eu vou ao contrário da natureza do rio. Eu vou me exercitar, isso pode ser muito positivo para mim, mas eu vou me cansar muito e talvez, trazendo essa metáfora para a vida do dia a dia, talvez eu não alcance os meus objetivos, como se, diferente disso, eu me deixasse levar pelas situações da vida e compreendesse o que os sinais estão querendo me dizer e trouxesse a aplicação disso para a minha vida cotidiana. Então, vamos lá, lembrando de novo das leis. O pertencimento é aquela lei em que nós precisamos eu não gosto de usar a palavra precisar, mas a gente usa muito essa palavra como figura de linguagem, então vocês me perdoem quando eu usar precisar, vocês entendam o que eu estou falando, podemos, tá bom? Porque aí você vai falar assim, doutora Elaine, mas as leis não são impostas para nós? Verdade. Então, quando a gente pensa nas leis como impostas para nós vamos usar a palavra precisar sem problema, tá bom? Então, a lei do pertencimento diz respeito a eu abrir o meu coração para receber o outro do jeito que o outro é, do jeito que ele vem, com as carências, com as limitações, com as autoridades, com as não compreensões, com a raiva, com a alegria, com a paz, com a calma, mas também com a agitação. Tudo isso faz parte. Quando alguém muito perto de nós, vamos dar um exemplo de um filho, né? Quando um filho se comporta de uma forma que nós não concordamos, o que nós tendemos a fazer? Nós tendemos a falar, isso não pode, não é assim. A gente nega e a gente coloca esse filho numa condição de não tá certo. A gente dá uma excluída no movimento, né? E a hora que a gente faz aquilo, a gente se distancia um pouco da lei do pertencimento. Claro que eu não estou falando aqui das correções, eu estou falando de situações em que você quer que o filho haja, seja ou faça de uma forma que ele não é naturalmente. Naturalmente ele é canhoto e você quer, porque quer que ele escreva com a mão destra, por exemplo, tá? Dando exemplos muito básicos aqui, que eu sei que são às vezes não muito razoáveis, mas para que vocês entendam a tamanha importância de a gente admitir o pertencimento
de cada um, do jeito que cada um é e da forma como essa pessoa, né, encara, vive, os dons que ela traz, o jeito que ela é. Então tem crianças que são muito calmas e aí tem uma mãe ou um pai muito agitado e aí eles reclamam que o filho demora para tudo, mas às vezes aquela é a bênção para aquele sistema e que muitas vezes nós não estamos prestando atenção. Às vezes é um filho que tem uma habilidade maravilhosa para fazer coisas, mas não tem uma habilidade para leitura, não gosta de ficar parado. Então a gente quer que ele implemente aquela habilidade, né? Ok, de a gente ganhar habilidades pela vida afora. Eu concordo com isso, não é essa a questão. A questão é eu colocar barreiras, é eu colocar dificuldades para o pertencimento. E às vezes alguns adolescentes me dizem em consulta muito frequentemente alguma coisa do tipo: meu pai não gosta de mim do jeito que eu sou. A minha mãe não me vê do jeito que eu sou. Eles não me entendem. Quando o adolescente está trazendo essa conversa, é porque os pais estão muito mais preocupados com a educação, com a clareza de olhar para a lei do pertencimento que essa criança ou esse adolescente carrega dentro de si. Com tudo que ele é, do jeito que ele é, do jeito que ele faz, né? Então, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, elas estão em segundo plano. Por quê? Se você nem abarca quem pertence, como é que você vai colocar ordem e como é que você vai equilibrar a relação? Tem jeito, gente? Não tem. Por isso que a base do trabalho de constelações, e respondendo a pergunta da live, então, qual é? Das 3 leis do amor do Hellinger, a mais importante é a lei do pertencimento. Então, repetindo, dentre as leis do trabalho do Hellinger, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio, qual é a mais importante? A mais importante é a lei do pertencimento, porque é quando eu abro os braços para essa pessoa ser quem ela é. É quando eu dou a oportunidade de respeitar em ordem e em equilíbrio. Então, as leis que se seguem, que são as leis do equilíbrio, as leis e a lei referente à hierarquia, elas são leis que complementam, mas elas não podem existir se eu nem reconheço que fulano, beltrano, ciclano é do meu sistema, entende? Quando é que a gente rejeita, pessoal? A gente costuma rejeitar quando nós queremos que as coisas sejam diferentes do que elas são. Ok a gente querer. A gente pode e deve querer que as coisas sejam diferentes, mas aplicadas a nós. A eu mesma, a minzinha, tá bom? A euzinha que, se eu quero ser diferente, eu trato de ser diferente, eu trato de aplicar isso que eu quero mudar na minha vida dentro dela, nessa dimensão que é o meu espaço-tempo. Eu não quero impor isso para o outro, porque à medida que eu trago essa imposição para o externo, o que eu estou fazendo? Eu estou negando o pertencimento das pessoas do jeito que elas são. Eu estou negando os ciclos, eu estou negando os níveis, eu estou negando a habilidade do outro de evoluir no tempo dele, tartaruga, lebre, coelho, o que for, elefante, leão, o que for, o animal que for que você pensar. O animal que vive em mim, se é que todos nós temos animal, pode ser uma planta, pode ser um mineral, né? Do ponto de vista da homeopatia, aquilo que vibra em mim, que está em consonância com a natureza, merece expressão. Eu posso e devo me exprimir e eu posso e devo permitir que o outro também se expresse na natureza básica dele. Então, gente, sucesso, harmonia, felicidade, realização está relacionado
a esse equilíbrio entre o respeito, a ordem, o amor em ordem, né? A ordem ou o amor em ordem e o ponto de equilíbrio para que essa relação viceje, que ela cresça, que ela evolua. Então, tudo nessa vida vai depender de nós aplicarmos leis que são factíveis. Não são leis difíceis, não são leis impossíveis de serem aplicadas. Então, só precisamos de treino, como tudo na nossa vida, né? A gente precisa de treino. Se, por exemplo, lá na nossa família de origem, a gente aprendeu, por exemplo, com a nossa mamãe ou com o nosso papai, que a família do outro não era importante, a gente carregou isso pela nossa vida. Então, a gente desaprendeu a lei básica, porque a lei básica se manifesta na nossa alma. Então, vamos supor que lá na infância, a mamãe falava para você assim, olha, a família do papai, ela não é boa não. Lá na família do papai, você não abra seu coração. Lá na família do papai, você nem coma certa comida. Entende que isso acontece na nossa vida do dia a dia? E aí você estabelece uma relação de verdade e uma relação de lealdade com a sua mamãe e de repente você está agindo como quem exclui completamente aquela pessoa que faz parte do seu sistema. Está lá dentro da família do seu papai ou da sua mamãe, seja lá qual for a situação. Da mesma forma que nós queremos sucesso, harmonia, felicidade, realização externa no mundo das coisas, nós queremos trazer sucesso, harmonia, felicidade, realização para dentro de nós. É ou não é verdade? E quando nós trazemos isso para dentro de nós, o que nós conquistamos? Aqui na linguagem médica, né? Nós trazemos uma tal de homeostase, um equilíbrio, doutora Elaine. Lá dentro de nós, tá tudo em equilíbrio, tá tudo paradinho? Não, pessoal. Lá dentro de nós tá um movimento, mas tá uma dinâmica acontecendo. Enquanto eu converso com vocês, tem várias funções aqui acontecendo, dentro, fora. O meu corpo tá todo em dinamismo, em movimento dinâmico, e essas coisas estão acontecendo em harmonia, em equilíbrio, e essa é a belezura da gente relacionar esse ser que nós somos com o ser dimensional que é o cosmos, que é a natureza como um todo. Se a natureza também está nessa consonância de vibração, de mudança eterna, mesmo que a gente não veja, e nós também estamos nessa mudança eterna, mesmo que a gente não veja, a gente é parte dela, a gente é parte da natureza, a gente é parte do cosmos. E quando a gente vibra essa natureza, e quando a gente permite ser a expressão máxima desse todo, dessa coisa intensa e grandiosa que eu nem sei alcançar, eu garanto para minha vida sucesso, harmonia, realização e equilíbrio, felicidade. Vocês entendem, pessoal? É grande demais o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma era tão maravilhosa, em que tantas pessoas que não sabiam como doar de si, estão podendo doar de si aqui, nesse instrumento que nós estamos usando. A gente, às vezes, não tinha habilidade de ir para a rua, doar lá fora. Eu nunca tive habilidade de ir para o mundo, de ir servir fora. Mas eu sempre tive a habilidade de servir indoors. As pessoas que sempre me procuraram no consultório, por exemplo, eu tinha a possibilidade de servir essas pessoas. E agora aqui, eu posso servir vocês com qualquer coisa que eu saiba e que vocês queiram saber do que eu sei. E do que eu sei para além do que eu sei, porque quando eu estou no campo sistêmico, trabalhando com a constelação, eu não estou mais no nível do meu intelecto.
Eu não estou mais trazendo para você a informação da minha sapiência, mas a informação que está disponível no campo. No campo existe um potencial, existe a possibilidade de tudo ser, de tudo acontecer, meus amores. É muito lindo, porque aqui é o campo. O campo é o espaço. Dá uma olhada em volta de você agora e olha para todos os objetos e olha também para os espaços que existem em torno desses objetos. E você vai estar entendendo a linguagem que eu estou falando. A linguagem do campo. Tudo que está permeado de espaço tem possibilidade de ser diferente. Tem possibilidade, tem potencial para ser o que for, o que quiser ser. Imagina, nossas células, elas são compostas por átomos. Nossos átomos, né? Eles têm 99,9% de espaço vazio. Gente, é muito espaço vazio que nós temos. Nós temos um potencial criativo gigantesco. E eu já fugi do tema. Me perdoem porque eu fui longe agora. Mas é isso, é esse potencial que nos dá a oportunidade de a gente fazer um pouco diferente. Eu tô falando isso porque essa semana nós precisamos, na nossa família, lidar com problemas do meu pai, de saúde do meu pai, e aí os irmãos começam a determinar o que é certo e o que é errado fazer, e a gente começa a querer salvar o pai da gente, né? Da dor, da dificuldade, das limitações, né? A gente sabe que a idade pode trazer para nós limitações, é por isso que a gente vive hoje da melhor forma possível, para que a gente não fique tão limitado na nossa velhice. E como boa estudante de Ayurveda, eu sei que a gente pode viver 100 anos com saúde, né? Então, pessoal, nesse movimento, né, deixa eu ver por que eu estava falando isso. Nesse movimento de tentar salvar o papai do sofrimento que ele está passando, a gente às vezes se atropela e atropela os outros. E a gente faz coisas que não estão na ordem, no equilíbrio. Mas a gente sabe que a gente está guiado por um grande amor. Um amor tão grande que não quer que o outro adoeça, não quer que o outro sofra, não quer que o outro se desequilibre. E é por isso que a gente mete os pés pelas mãos. Então a gente tem que estar o tempo todo sustentando a energia para que a gente não saia do nosso equilíbrio. Uf! E ontem eu tive a oportunidade também de responder para uma aluna no tete-a-tete pessoal uma pergunta muito importante que eu vou trazer para vocês aqui para a gente ir fechando a minha parte da conversa, porque daqui a pouco é vocês que vão me falar. E eu quero responder perguntas, saber de experiências de vocês, para que a gente complemente a live de hoje. Então ela me perguntou assim: doutora Elaine, mas então a gente pode perder o direito de pertencer? Sim, a gente pode perder o direito de pertencer. Mas o que é muito importante que a gente fale, porque sobre isso em constelações, o que é muito importante que a gente traga à luz para vocês. Ninguém perde o direito de pertencimento por si só. A gente só olha para isso diante de casos concretos aplicados numa constelação. Então, eu me lembro muito bem de trabalhar com o caso de uma criança cuja mãe foi morta pelo pai. Eu não me lembro se foi o pai ou o padrasto, essa criança assistiu. E na hora de a gente montar a constelação dessa criança, ele colocou esse elemento fora do campo. Então eu entendi que essa criança, para ela, essa pessoa, esse elemento estava fora do sistema, não pertencia ao sistema. E eu respeitei profundamente aquela visão daquela criança. E o resultado dessa constelação é que esse menino, né, que não aprendia e que só brigava na escola, começou a aprender e começou a ter relacionamentos mais equilibrados com os próprios colegas.
O direito de pertencimento ele é perdido quando alguém da família mata ou quer matar outra pessoa. Ou então, quando alguém comete crimes graves contra o outro. Ou então contra muitos outros. Por exemplo, contra a humanidade, contra grupos, né? Então, essa pessoa precisa ir embora. E a gente precisa deixar que ela vá. Então, essa é a condição em que alguém perde o pertencimento no sistema, ok? Isso não dá para falar do tipo assim, agora você perdeu, e acusar a pessoa e botar ela nesse lugar de fora do sistema. Não é isso que a gente faz aqui. Aqui a gente respeita demais tudo o que acontece, inclusive a morte. A gente respeita a morte. A gente respeita a morte na mesma proporção que a gente respeita a vida. E é por isso que a gente não se arroga o lugar de excluir alguém do nada, sem saber todas as situações que permearam aquele movimento. Então, a gente precisa da ajuda de um campo de constelações para que a gente realmente tome esse olhar sem que a gente entre em julgamentos da nossa própria cachola, da nossa própria mente, tá bom? É isso, pessoal. Então, deixa eu ver aqui se a gente já deu meia hora. A gente já deu meia hora de conversa. Que legal! O que acontece quando... Veio uma pergunta aqui para mim que eu vou responder para vocês. O que acontece quando nós forçamos essa pessoa que não tem o direito de pertencer a pertencer? Quando nós forçamos essa realidade, um inocente vai ficar no lugar dessa pessoa. Então, o sistema atual corre risco, corre perigo, tá bom? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. E eu vou finalizar essa live falando o seguinte. No campo da vida, do conhecimento, né? Existem dois caminhos muito nítidos de conhecimento. Um caminho é o caminho científico e outro caminho que se apresenta no trabalho de constelações é o caminho fenomenológico, é o conhecimento fenomenológico. Então, no caminho científico, ele é exploratório e ele quer abarcar o desconhecido e se apropriar desse desconhecido, não é? Não, isso é meu, nós sabemos disso. Nós sabemos que esse conhecimento, ele tem ajudado muito a humanidade. Por isso que hoje nós temos a vida que se prolonga, né? Porque hoje as pessoas já não morrem com 50, 60 anos, elas morrem com 70, 80, 90 anos, né? A gente sabe que o conhecimento científico, ele tem favorecido muito as descobertas em vários níveis e favorecido também a existência e a manutenção da vida. O que tem, então, o fenomenológico, né? Esse conhecimento que nós trazemos por meio das constelações, o que tem isso de especial? O que ele tem de especial é que ele nasce quando nós nos detemos durante o esforço exploratório e olhamos para a totalidade. Nós deixamos o particular um pouco de lado e nós olhamos o todo, o sistema, a figura completa. E o nosso olhar fica, então, ao mesmo tempo, pleno e vazio. E um movimento que inicialmente se detém e depois se retrai. Ele vai nos levando a conhecimentos diferentes. Diferentes daquele conhecimento científico, que é exploratório, que a gente vai perguntando sem fim. Aqui a gente tem pausas. E nas pausas a imagem vem. Nas pausas a gente sabe o que fazer. E é por isso que eu recomendo sempre para vocês meditarem,
porque meditação é a pausa. Esses conhecimentos, eles se completam. Olhamos do estreito ao amplo, olhamos do próximo ao distante e vice-versa, ok? Então eu fecho aqui essa nossa conversa e agora eu me preparo para responder vocês e já estou vendo que tem comentários aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão me dizendo, tá bom? Primeiro a da Lúcia dizendo o seguinte: eu percebi que estava errando sendo servil demasiado. Aí estou tentando corrigir. E sou cobrada por estar diferente. Eu tipo que adivinho o desejo das pessoas e pronto. Socorro. Então, é muito lindo quando a gente espera que o outro nos peça da luz. Quando o outro nos pede, ele pratica a humildade. E quando eu dou a pausa para ele me pedir, eu estou dentro de mim me preparando para dar o melhor que eu tenho. E não estou me cansando para chegar na hora da ajuda e eu falar, ai, não aguento mais, eu estou muito cansada. Não sei se isso te ajuda, meu amor. Doutora, se eu morasse perto da senhora, iria ficar só monitorando. Traz paz e confiança, gracinha. A Alina tá falando, me esforço para meditar e não consigo. Estou sem foco, o que fazer? Lina, simplesmente respire. Vamos fazer agora, pessoal? Vamos ajudar a Lina? Todo mundo? Vamos lá. Todo mundo de olhos fechados, coluna ereta. Isso é básico, porque a coluna ereta vai nos dar a possibilidade de ficarmos despertos e ao mesmo tempo de ficarmos em nós. Então, coluna ereta, olhos fechados, respire. Lenta e profundamente. Presta atenção no ar que está entrando, presta atenção no ar que está saindo. Aí você vai falar assim, doutora Elaine, mas tem um monte de pensamento vindo. Deixa eles irem. Imagine que você é a montanha e os pensamentos são as nuvens. E elas vão passando, deixa passar. Respire na sua presença. Goste de ficar com você. Inspire, expire na presença divina que habita o seu ser. Lembre-se, você é a representação micro do macrocosmos. O foco é você. Então respira. Deu certo, Lina? Praticou aí um pouquinho de respiração? Toda vez que você quiser meditar, respira. Você pode fazer isso quando você estiver lavando louça, você pode fazer isso quando você estiver indo para o banheiro, fazer suas necessidades básicas, você pode fazer isso quando você pega um copo de água para você tomar. Você pode fazer isso o tempo todo. Gente, isso tudo é meditação. Tá bom? Deixa eu ver quem mais que falou aqui, que eu vi que tem um comentário da minha querida Marilene. Doutora Elaine, isso é tão mágico. Te ouvindo falar, parece que o desequilíbrio que estou vivendo no corpo talvez tenha a ver com a falta de pertencimento. A criança que eu era precisou de se adequar. Marilene, não sei se você ouviu a live de segunda-feira. Eu fiz uma meditação para criança. Se você não assistiu, assista e na hora da meditação pratique. Eu tive muito bons feedbacks das pessoas que fizeram isso durante a live de segunda-feira, tá? Tá no Instagram, tá no Facebook e também no YouTube. Você pode olhar lá que você vai viver uma experiência mágica, já que essa é a questão. Bom, pessoal, eu não sei se teve. Selmi, ontem ouvi a frase: se você tentar ocupar um lugar que não é seu, você nunca será essa pessoa ou a sombra de quem você viria a ser nesta vida. É isso mesmo, né, Selmi? Só de você tentar, você já tá fazendo errado, né? Porque quem tenta não faz, tá certo? E a história, eu aprendi com um autor que
Gosto muito, ele se chama Léo Buscaglia, me ajudou muito na minha idade, na minha juventude, quando eu estava passando por muitas dificuldades pessoais, vivendo longe da minha família, no começo da faculdade e passando por desafios nas relações íntimas, né? Foi justamente no momento em que eu perdi um relacionamento, né? Eu descobri esse autor e ele me ajudou demais. E ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: se você é uma uva, não queira ser uma goiaba. Você vai poder ser a melhor uva do planeta, mas você jamais poderá ser uma goiaba a contento. Então, essa é a história de sermos quem somos, de respeitar a nossa origem, de gostar de ser filho do papai e da mamãe, irmã dos irmãos, e da gente se adequar com nossa missão, nosso objetivo de vida. Qual é ele? E aonde que ele vai me levar? Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Me esforço para... Tá, e aí eu falei da Lina, né, Lina? Não sei se te respondi. A mente não para é sinal de que a respiração não está presente para você na sua consciência, tá bom? Quando há respiração, quando você se torna consciente da sua respiração, você muda isso, tá bom? E a gente faz isso quando a gente simplesmente acalma a nossa respiração prestando atenção nela. Só isso, pessoal. Não é complicado, não. Lina falou que amou, gratidão, ótimo. A Ivani, sempre tive problemas com minha mãe e agora com minha filha somos só nós três. É natural, né? Se eu não resolvi com o meu passado, que é a fonte da minha existência, como é que eu vou dar conta de resolver com o meu fruto? As coisas têm a hierarquia, não é? E a bênção só pode vir do alto para o baixo. A sua filha não pode te abençoar, mas você pode abençoar a sua filha. Você não pode exatamente abençoar a sua mãe, mas a sua mãe pode te abençoar. Vocês entendem qual é a importância de a gente pedir bênção aos nossos pais? Esse pedido é humilde e ele nos coloca na nossa posição. Qual é? A posição de filhos, a posição de menores do que os autores da nossa vida. Os autores da vida material, eu estou dizendo, tá bom? Esther, passei um tempo difícil em 2020 com meu filho e familiares que vieram morar comigo por um ano. Hoje estou sobrecarregada, meu cabelo caindo, muitas espinhas no rosto e sobrepeso, desequilíbrio total. Esther, eu vou te falar uma coisa, minha linda, que eu li num livro, eu anotei de tão maravilhoso que eu achei que aquela coisa era. Eu não vou lembrar a frase de cor, mas eu vou te falar mais a ideia como que ela é. A ideia é assim: nenhum ser humano é obrigado a viver um ambiente difícil e de conflito, porque esse ambiente ele pode impregnar nessa pessoa e ela pode adoecer. Nenhum ser humano precisa viver essa ambiência. E aí, a gente pode se retirar fisicamente ou emocionalmente. Quando a gente vai para o nosso equilíbrio, quando a gente vai para dentro de nós mesmos. Quando a gente se dá tempo, quando a gente não se mistura com o outro e com os problemas do outro. Porque todos nós temos problemas. Resolver os meus problemas é mais fácil para mim. Resolver o problema do outro é muito mais complexo. Então, quando eu estou diante de uma situação ambiental que me exige extra, eu preciso de me dar extra. É como eu falei, eu não sei se você estava, Esther, na live de segunda-feira, mas na live de segunda-feira eu falei assim: eu quero, nesse momento, né, que eu estava falando sobre o meu propósito do ano, eu falei assim, que esse ano eu quero muito da vida. Eu quero ganhar muito da vida. Eu quero dar muito também. Mas eu preciso me dar primeiro. Eu preciso ter aquela boa sensação
de que eu estou fazendo o melhor que eu posso por mim. E dar o melhor para mim, gente, não é ficar no bem bom, no prazer, não é isso. Ou não é só isso. É claro que a gente gosta de um prazer e prazer é bom, mas isso não é suficiente quando a gente está no caminho da tomada da consciência. Quando a gente está nesse caminho, a gente se dedica à meditação, à prática de yoga, à prática de exercício físico, à alimentação de qualidade, à água de qualidade, a sono de qualidade, a relacionamentos que nos elevam. Gente, são coisas simples. E a pandemia está nos ensinando que a gente não tem outro recurso, não. A gente está cada vez mais enfiado dentro de casa. Então a sua casa tem que ser o seu paraíso. Você não pode perder isso de perspectiva. E você, enquanto, eu conheço a sua história, né, Esther? Então eu sei um pouquinho. Você, enquanto matriarca da família, você precisa dar esse campo. Lembra do campo? É o espaço. Você precisa preencher esse espaço vazio com uma nutrição fabulosa. Uma mãe, uma dona de casa, uma mulher, ela precisa sustentar a energia do campo no sistema dela. Porque se ela começar a reclamar, se ela começar a se misturar com o problema dos outros, essa energia da casa toda fica completamente perdida. Eu ainda vou abrir um curso só para mulheres, para ensinar vocês a manter a elegância diante dos desafios, porque isso eu aprendi. E quem me ensinou, eu aprendi isso muito no yoga. E eu sou muito grata a esse aprendizado. Ele me trouxe uma elegância para lidar com a vida, sabe? E é essa elegância que eu acho que toda mulher precisa para lidar com os desafios de uma família. Principalmente uma família grande. Principalmente quando ela tem agregados, não é? Deixa eu ver se tem mais coisas. Eu tô ficando muito animada com essa conversa, gente. Deixa eu ver aqui o que é mais. Passei... Ah, tá. Esse eu já li. Vem a tal nuvem, curuminho. Não sei se é o nome. Gratidão imensa, Marilene falando. Bora pegar esse momento mais vezes do dia e praticar. Tá gravado isso aí. Ok. Gratidão, doutora Marisa tá falando caixa. Caixa, não entendi. Ah, na caixa de pergunta, é isso? Vou olhar assim. A Nina tá falando, pedir a bênção é mágico, somos abençoados realmente. Então, quando a gente abre a nossa guarda, nós somos realmente abençoados por essa história da bênção que a gente pede e que chega até nós. A Marisa tá fazendo a seguinte pergunta. E quando a própria pessoa, ela mesma se exclui por se sentir diferente? Isso não é exclusão de verdade, tá, Marisa? Eu vou te falar que isso é uma ideia. O que é uma ideia, pessoal? A ideia é assim. A ideia é aquilo que eu acredito ser. Todos os seres humanos são diferentes. Não tem nenhum ser humano no planeta que é igual ao outro. Nem mesmo os gêmeos são idênticos totalmente. Se eles são muito parecidos fisicamente, eles são muito diferentes emocionalmente, né? Na personalidade e tudo. Então, ser diferente é natural. A gente já devia ter acostumado com essa história, gente. Todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual. E eu gosto de falar isso, Marisa, da seguinte forma, também aprendi no yoga. Não existe linha de produção no reino de Deus. Não existe. Portanto, não existe ninguém que é igual ao outro. Você se sentir diferente não quer dizer que você não é diferente, porque todos são diferentes. Agora, eu me sinto tão diferente ao ponto de eu me excluir, é outra história. Isso não tem nada a ver com ser diferente.
Isso tem a ver com sentir diferente. Eu entendi que a sua pergunta é do sentir, mas eu estou explicando para todo mundo, tá? Por isso que eu estou ampliando aqui a resposta. Agora, quando eu me sinto diferente, será? A minha pergunta primeira que me vem é: será que eu estou conectada? Que eu estou ligada a alguém diferente no meu sistema? Ou seja, alguém que realmente foi tão diferente ao ponto de ser excluído do sistema? E quando eu estou nessa conexão com essa pessoa, eu me coloco diferente a tal ponto que eu saio de cena. Então, a primeira pergunta em constelações é: quem você está representando nesse sistema? Se for você, né? Se essa pergunta for em relação à sua própria pessoa, tá, meu amor? Então, convém fazer uma constelação, porque a gente não tem resposta pronta para isso. A gente pensa que a dinâmica que está por trás disso é a dinâmica do pertencimento. Lembra que a gente conversou sobre isso lá atrás, quando eu te conheci? Então, a dinâmica do pertencimento, ela traz a ideia de que não tem lugar para mim. É um desequilíbrio em que eu posso estar completamente conectada a alguém que não exatamente foi visto, lembrado e que foi excluído de alguma forma, tá? Obrigada por essa pergunta, ela acrescentou demais. Excelente. Deixa eu ver se tem mais alguém, mais alguma coisa. Muito bom, muito bom. Ah, Kátia, mexeu demais esse curso de Vivemos Potencial de Mulher, lindeza. Heloísa, preciso dessa elegância. São muitos os desafios diários. A gente só encontra essa elegância quando a gente vai para dentro da gente, tá, pessoal? É só aí que a gente encontra essa elegância, tá bom? Nós mulheres precisamos, é verdade, nós precisamos demais de nos abastecer, porque nós temos uma visão radial. Pensa no óvulo. O óvulo não tem uma visão radial, o óvulo é redondo. Então a gente vê tudo, a gente olha em volta e a gente sabe tudo. Sabe aquela história? Eu sei tudo que tem na geladeira, tudo que tem no guarda-roupa, tudo que tá faltando, tudo que tem que fazer. A gente sabe tudo, né? O homem não, o homem não sabe. Eu lembro do meu marido uma vez levar lanche para um evento e depois ele tinha que trazer a vasilha de volta. E ele trouxe a vasilha do outro. E ela tinha uma diferença na cor. E ele falou: não, eu não percebi. É estranho. E eu: como assim não percebeu? Essa vasilha não é nossa. E a mulher não. Por quê? Porque o homem tem uma visão pontual, ele tem uma visão de espermatozoide, aquela que direciona, vai direto no ponto, né? Nós mulheres não. E é porque a gente vê tudo, que a gente fica cansada, estressada e que a gente começa com as reclamações e com a vontade de não fazer mais nada, né? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, que gracinha, eu quero esse curso só para mulheres. Amei, doutora. Oi, gente. Eu acho que vou criar esse curso agora, então aqui a gente já faz as inscrições e a gente já começa a dar. Muito bom, meus amores. Acho que foi isso, então, por hoje. Exato, Nina. Mulher acha tudo até de olhos fechados, isso sim. Marisa Freitas, você é demais. Obrigada, lindeza. A doutora viveu aqui em Belo Horizonte e precisou ir para tão longe para nos encontrarmos. Será Belo Horizonte pequeno para nós duas? Não. Coisas da vida. Gente, esse caminho é um caminho muito pessoal para mim, sabe? E é um caminho em que, só para dar uma ideia, né, para vocês, eu morei 28 anos em Belo Horizonte, não foi pouca coisa, né? Eu, desde que me formei, voltei para Belo Horizonte. Desde que eu me formei como médica, voltei para Belo Horizonte e fiz a minha vida na medicina toda aí. E eu, nos últimos 2 anos, estou começando uma vida como professora. Eu quero ensinar, porque eu entendi
que dar remédio não é suficiente. A gente precisa aprender as coisas boas da vida. E nessa minha busca, né, de aprender, eu fui para muitas áreas, eu procurei muita coisa. Então, aprendi a alimentar, aprendi a emagrecer, aprendi a ser elegante, aprendi constelação, aprendi coisas demais. Graças a Deus eu fiz esse caminho de autoconhecimento, porque hoje eu tenho algo para oferecer para vocês. Eu fico feliz demais quando eu sirvo, sabe? Eu não tive filhos. Aliás, eu sou uma mãe só de canino, né? Por eu não ter tido filhos, eu sinto que eu devo partilhar tudo isso com quem quer, com quem interessa por isso, tá certo? E é por isso que eu vim pra cá, porque tem um outro projeto para acontecer na minha vida como professora e aqui esse ambiente vai me proporcionar evoluir nesse caminho que eu quero ainda chegar. Que vai demorar aí uns 2, 3 anos, mas eu vou chegar lá também. Muito bom. Isso, por isso que a gente não pode ficar, correiadores, querendo que as pessoas, que os homens sejam igual às mulheres. Ah, meu marido tinha que perceber isso aqui em casa, igual eu percebo. Não, não tem jeito. O homem tem uma visão complementar à visão da mulher e vice-versa. E quando a gente usa esses complementos, a gente soma. É maravilhoso, não é? Tá rodando aí no meu Instagram umas lives que eu fiz sobre relacionamento de casal. Recomendo que vocês assistam, porque elas estão muito divertidas. Andei dando uma olhada e tá muito divertido. E principalmente para quem tem questões aí com relacionamentos, né? Marido e mulher, vale muito, muito, muito a pena, tá? A Ivani tá falando, estou assim, não tenho vontade de fazer mais nada. Ivani, pelo amor de qualquer coisa, não fique assim. Não fique assim. Vem tratar. Invista em você. Vem para homeopatia ou para constelação, ou vai. Não precisa ser comigo. Comigo, eu tô falando que nós estamos aqui. Você já me conhece, talvez você se sinta mais à vontade. Mas, por favor, não fique nesse lugar. Não fique na reclamação. Não fique na falta de vontade. Por quê, gente? Porque a vida é pra frente. E foi você que me disse que tem uma filha, não é? Então, a gente deve ser rumo. A gente deve ser farol. Lembra? Sou farol? Hashtag sou farol? A gente deve ser farol para os nossos filhos. No mínimo. No mínimo. Então, ó, sacode a poeira aí, dá a volta por cima e vamos embora. Vamos trabalhar. Eu tô aqui, tô pronta pro serviço. Acordo todo dia 5 horas da manhã e a vida vai em frente, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Nós estamos precisando fechar aqui já. Tá quase dando 1 hora. Ando muito preguiçosa. Ai, esse povo preguiçoso. Não aguento, não. Ah, não. Vou fazer vocês tudo sacudir. Vou criar esse curso de mulher pra ontem. Não, sai do casulo. Vamos voar. Borboletas. Borboletas. Vamos voar. Cada live sua eu fico mais sua fã. Essa é a ideia, Dores. Vocês ficarem fãs para depois vocês virem pro meu curso. Eu tô só jogando a isca. Brincadeirinha, pessoal. Eu tô aqui a serviço mesmo, disponível para vocês, ó. Beijo, Satnam, Vaheguru, cuidem-se. E estamos juntas. Vocês não estão sozinhas, lembrem. Nós estamos juntas, tá bom? Feliz dia. Beijos. Tchau, tchau. Escrevam aqui, depois da live, vão lá na live, escreva comentários, comente o que você sentiu, o que você viveu, inspira outras pessoas pra gente criar uma comunidade consciente. Vamos lá, vamos juntas, tá bom? Beijos, amo vocês, é maravilhoso estar aqui.